Bem, vamos começar a nossa conversa de hoje diretamente do Comando Militar do Norte, aqui em frente à Praça da Bandeira, na Cidade Velha. Vamos conversar com o General José Ricardo Vedramin, que é justamente o Comandante Militar do Norte. General, muito obrigado por nos receber. É um prazer poder conversar novamente com o senhor. Bom dia, Mauro. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. O seu programa é um programa de grande expressão e nós temos a satisfação de tê-lo hoje conosco. O senhor sabe a curiosidade e também o carinho que a população tem pelas Forças Armadas. Isso eu tenho certeza que o senhor recebe pesquisas e tudo mais, não é? E há uma curiosidade muito grande, inclusive, pela vida militar. A gente tem uma noção assim um pouco distante, porque até então, durante muito tempo, as Forças Armadas não se aproximavam muito. Então, existe uma curiosidade. A vida militar. O senhor chega ao generalato de 4 estrelas. Como foi essa vida? Como foi essa experiência, general? Eu venho de uma família que meu pai era militar. Então, ele era um jovem capitão, morava em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu admirava meu pai, né? Então, prestei concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro em 1976. Aí passei, aí fiz 7 anos de colégio militar. 3 anos no Rio de Janeiro, 2 anos em Porto Alegre e 3 anos em Brasília. Aí concluí o ensino médio no Colégio Militar de Brasília, fui para a Academia Militar e aí segui carreira, né? Então tive sempre esse espelhamento no meu pai e o desejo de seguir carreira. Bem, o senhor gaúcho chega na Amazônia, não é a sua primeira experiência na Amazônia, não, o senhor já esteve em Roraima, me parece que Manaus também, e agora está em Belém. E como é essa experiência amazônica para o Exército Brasileiro? Todo oficial do Exército, sargento do Exército, tem que passar pela Amazônia, né? O Exército faz muita força dessa vivência nacional, não só pela Amazônia, mas especialmente pela Amazônia, pelo que ela representa para o país e para o Exército. Para o Exército, a Amazônia tem um significado muito grande, no sentido de que é uma fronteira ainda a ser preservada e a ser defendida, né? Então, o Exército tem que ter uma presença, uma capilaridade importante na Amazônia. E essa vivência nacional, ou seja, o sargento que serve só no Rio Grande do Sul, ele não tem esse sentido de país que é necessário para um exército, né? Somos uma força com 650 quartéis no Brasil. E aqui na Amazônia nós somos aí mais de 40 mil militares aqui. O senhor sabe que durante muito tempo a gente via falar, e o garoto, que a Amazônia era muito cobiçada, tiveram que fazer campanhas, Amazônia é Brasil, o Brasil está na Amazônia. Eu posso dizer hoje que a Amazônia é realmente brasileira, pelo menos essa parte. Eu sei que a Panamazônica ocupa 9 países, mas a grande parte da Amazônia, justamente no Brasil, que representa quase 60% do nosso território. Eu perguntando para um membro das Forças Armadas, a Amazônia é brasileira? A Amazônia é brasileira, né? Os 65% do bioma amazônico na América do Sul está no Brasil e é brasileira. E por que ela é brasileira? Porque nós estamos presentes, as Forças Armadas, mas não só nós, né? Os órgãos de segurança pública federais também. E mais que tudo, o amazônida ama a sua terra, ama o Brasil e ama a Amazônia. Então, esse sentido patriótico do amazônida, do habitante daqui, que nasce, cresce, vive e morre aqui, é muito forte. Ele é muito representativo desse sentido de pertencimento, de que esse espaço é nosso por direito, por conquista dos portugueses, por manutenção dos portugueses. Então, sou absolutamente tranquilo que, com o povo que nós temos aqui, o amazônida, e com as estruturas de defesa que nós temos, nós dissuadimos qualquer ameaça que tenha de fora do Brasil. O senhor teve a experiência de passar por um colégio militar. Nós temos aqui em Belém um colégio militar muito famoso e houve uma discussão nacional recentemente em torno das escolas cívico-militares. Qual é a sua opinião sobre este aspecto diretamente, que eles levantaram até questões de custo na formação e assim por diante? O Sistema Colégio Militar do Brasil tem 15 anos, né? Ele veio lá da Guerra do Paraguai, o primeiro no Rio de Janeiro, para que os órfãos da Guerra do Paraguai pudessem ter onde estudar. Então é lá do século XIX. Aí o Exército foi expandindo, Belém é um dos últimos, né? Nós temos 2 em construção ainda, em São Paulo e na Vila Militar do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. É uma experiência muito bem sucedida que foi ao longo das décadas replicada pela Polícia Militar dos Estados, criaram suas escolas cívico-militares. E depois essa última iniciativa, que é uma escola cívico-militar de caráter civil, mas com alguns instrutores militares, normalmente gente da reserva, das polícias militares e das Forças Armadas. Eu, pessoalmente, considero experiências bem-sucedidas.
não é? A pedagogia toda, ela é uma pedagogia federal ou estadual, né? Dentro das normas e metodologias aí civis, mas tem assim um sentido de desenvolvimento de patriotismo, de civismo, de disciplina, principalmente. Que é uma coisa, eu acho, de muito valor. Qual é a jovem. posição do Colégio Militar de Belém diante da rede? Ele é um colégio militar mais novo, né, dos mais novos, né? Ele está situado no primeiro terço do ranking dos colégios militares, mesmo sendo muito mais novo e mesmo ainda estando incompleto na sua infraestrutura, né? E eu aproveito a oportunidade, Mauro, para agradecer ao governador Helder, né, que em tratativa com o Estado, nós devemos aí conseguir em algum tempo futuro aquele terreno dos fundos ali, onde há o Lar dos Idosos, que nós temos todo o carinho, queremos que o Estado tenha todo o tempo necessário para realocá-los em um momento futuro, né? E aí o Colégio Militar terá sua expansão em edifícios de ensino, mas também para a educação física dos meninos, né? Que aproveito também para agradecer o Clube Tunaluso, que nos permite que a gente faça lá a educação física das crianças lá. Ou seja, há um projeto de expansão do Colégio Militar que tem 600 alunos, deve ir para 1.000 alunos nos próximos anos aí. E há uma corrida muito grande. Hoje acaba não sendo exclusivamente de filhos de militares, né? Porque há uma demanda muito forte, uma pressão muito forte pela qualidade. Perfeito, são minorias os filhos militares, porque a admissão é por concurso, né? Aí é concurso, né? E majoritariamente são civis que passam, e por transferências. Aí se o militar é transferido, dentro de certas regras de tempo, ele pode matricular seu filho no colégio militar. Mas sabe, general, eu fico ouvindo as pessoas, depois de um desfile de 7 de setembro, as crianças todas ficam falando em colégio militar. É um negócio impressionante. Não é? É uma vontade natural. É uma vontade natural. Temos aí um bom engrenamento com o Colégio Rego Barros também, são colégios irmãos, né? Então, e o Rego Barros tem o ensino fundamental, né? Que o Colégio Militar é só do ensino médio para cima. Então temos, o Rego Barros nos cede algumas vagas também, né? Para filhos de militares, nós cedemos vagas para eles. É um ambiente assim muito salutar de integração. E nível de contingente na sua área, Amazônia Oriental, é a ideal? Não, não é ideal. Não é ideal. Nós temos aí pouco mais de 10 mil militares, homens e mulheres, né? É uma área do Exército que está em crescimento e crescerá até 2040, é essa área da Amazônia Oriental. Desafios estratégicos das Forças Armadas, especialmente do Exército do século XIX e XX, mais voltados para o centro-sul, já foram esvaziados, né? São desafios menores, né? Os desafios desse século, das grandes pressões, são sobre a Amazônia. Então é natural que o Exército, com o passar do tempo, transfira poder de combate, como nós chamamos, né? Homens, mulheres, recursos financeiros e materiais, equipamentos, do sul para o norte. Esse processo ele vem acontecendo por motivações diversas. Até porque as demandas são muito maiores aqui. Muito maiores. E com o desenvolvimento econômico de um estado como o Pará, por exemplo, apenas para citar um estado dessa região que é muito progressista, nós vamos ter desafios novos de ilícitos transnacionais e nacionais, e que o Exército participa do combate também, desafios de defesa, porque essa área, com o crescimento dela, vai chamar muito mais atenção globalmente, né? E a gente tem que se preparar. E aí a gente ainda está preso na questão de contingente, mas hoje um drone substitui quantos homens, general? Um drone faz o papel, muitas vezes, né, de helicópteros e de aviões, né, para fazer observação aérea, etc. Às vezes o drone é armado, aí já faz o papel de um caça, né? Os drones são uma novidade do combate moderno, né? Como a metralhadora foi a novidade do combate da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Então, é possível que a gente já entre nessa modernidade. Nós já estamos nessa modernidade. O Exército, nós agora recebemos 12 drones novos, estão aqui em Belém. Nós já tínhamos aqui 22 aqui na nossa área, fizemos novinhos agora, vamos pegar agora e distribuí-los aí pelas unidades, em apoio à COP30, bem como também antidrones, né? Nós temos dois aqui em Belém. Sistema antidrone. 2 aqui em Belém, nós temos 2 sistemas, estamos trazendo mais 5 do Exército no resto do Brasil, para que a gente tenha essa capacidade também de drones OX, né? Nós possamos baixar os drones aí. Além de drone, tem outro equipamento que vem, né, em função da COP? Muitos equipamentos. Mauro, a COP, nós não temos nenhuma ameaça, assim, graças a Deus, visível no horizonte. Nós não temos, assim, um grupo terrorista, uma ameaça terrorista, nós não temos, graças a Deus não temos, mas a gente tem que trazer capacidades para enfrentar essas possibilidades, alerta, por menores que sejam, porque é imperdoável que o problema, probabilidade pequena aconteça e a gente não tenha resposta. Então, estamos trazendo aqui 26 mísseis para derrubar aviões, por exemplo,
com 7 lançadores de mísseis, vão estar distribuídos aqui em Belém, mísseis que derrubam caças, etc. Vão trazer 26 para 7 unidades de tiro, vão trazer equipamentos de defesa química, biológica, radiológica, nuclear, para fazer descontaminação, né, de toda a natureza, na área lá do hangar, em outras áreas também, no Porto de Outeiro, né, nós, a Marinha do Brasil, temos essas capacidades. E são muitas capacidades que estamos trazendo aqui que não tem aqui na nossa área. Notícias como essa ação americana contra drogas na Venezuela, isso lhe preocupa profissionalmente? Não, não me preocupa. Por várias razões. Nós temos com a Venezuela uma excelente relação militar, de faixa de fronteira. A Operação Acolhida, por exemplo, que é o acolhimento de aproximadamente 500 estrangeiros por dia lá em Pacaraima, fronteira com a Venezuela. Que o senhor conhece, né? Esteve lá. Conheço bem lá. Ela sai pacificamente por várias razões. Uma das razões é que nós temos excelente relação bilateral com o exército venezuelano. Então, não nos preocupa, são questões que não nos dizem respeito. É claro que nós estamos super atentos para tudo que acontece no entorno estratégico do nosso país. Isso é um fato também. Nós estudamos o que está acontecendo, né? Procuramos fazer um trabalho de inteligência, né? E mantemos as relações bilaterais, não só com a Venezuela, como nos Estados Unidos também. Mas há um reforço lá na fronteira, né? Há um reforço porque quando a área estratégica ela é tensionada, é natural que a gente se posicione defensivamente. O Exército, as Forças Armadas brasileiras não têm planos ofensivos. Nós não temos, no nosso país, a Constituição proíbe, nós não temos planos para atacar os países. Todos os nossos planos são defensivos, da fronteira para dentro. Mas não dá tempo de ter reações adequadas se, às vezes, a gente não pré-posicionar equipamentos e militares nas áreas importantes. O Estado de Roraima é uma área importante pela tensão que existe no entorno. Então, a gente pré-posiciona. Para lá foram mandados mais de 250 milhões de equipamentos militares. Mísseis contra tanques de guerra, mísseis contra aviões, o Exército colocou lá, reforçou as unidades, levou para lá tanques de guerra, carros de combate sobre rodas. Aumentamos a capacidade de tancagem de combustível lá, de paióis de munição. É que a gente não consegue improvisar, não há tempo de improvisar ameaças, né, de grande vulto. General, até pouco tempo, quando se falava em combate a drogas, se falava só em Polícia Federal. Mas a coisa cresceu tanto que eu imagino que houve uma coordenação geral. Todos devem estar preocupados. Nós somos um corredor logístico dessa droga, dos maiores produtores, né? E a gente sabe a repercussão que isso está causando em nível de Estados Unidos e Europa. Como é que o Exército se posiciona nessa questão? Nós estamos totalmente integrados, né? Mas é muito difícil. Mas por quê? Eles estão na nossa frente tecnologicamente, digamos assim? Há várias razões. A primeira é que o espaço territorial é gigantesco. Sim. Ele é imenso. Então, essas vias de escoamento, como você muito mencionou, logísticas, na calha dos rios aqui, há uma combinação desse fato com a pouca presença do Estado, né? Quando eu falo Estado, todos os níveis, né? Federal, estadual e municipal, e de Forças Armadas e Polícia Federal, nós não temos os efetivos necessários, apesar da grande capitalização, de exercer mais dissuasão. Isso no lado da repressão, ou seja, estar presentes para meter medo nesses criminosos, para eles desbordarem e ocuparem outras áreas. Então, não temos ainda todos os efetivos necessários para isso, mas estamos muito integrados, fazemos operações com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, muitas vezes ilícitos ambientais também, IBAMA, ICMBio, FUNAI, etc., e com as polícias militares, civis, militares dos estados e civis também, ou seja, integração existe, protocolos existem, inteligência compartilhada existe. Nós temos reuniões aqui semanais com o PF, por exemplo, a BIM. Então, a questão não é mais de inteligência nem de coordenação, é de força do Estado brasileiro para confrontar, para estar presente com mobilidade, porque, vou pegar aqui um exemplo da fronteira dos Estados Unidos com o México. É uma fronteira de 2.500 quilômetros. A fronteira do CMN com os outros países é 2.500 quilômetros. A nossa distância para Manaus é gigante, né? Então, os Estados Unidos não conseguem barrar imigrantes, né? Porque sempre há meios de passar quando há interesses aí. Então a gente tem que ter mais presença, mais mobilidade, e mobilidade é uma coisa que custa caro, seja naval, seja fluvial, seja aérea por helicópteros, e esses meios nós não temos ainda em quantidade aqui para fazer frente a uma ameaça crescente. Preocupa muito, a gente tem que fazer mais, é sempre um dever de casa das Forças Armadas que contribuem, a tarefa principal é dos órgãos de segurança pública federais e estaduais,
Mas nós estamos num bom caminho, mas a população tem que ser mais conscientizada que isso é uma ameaça, é como se fosse o câncer, né? Insidiosa, vagarosa, a gente não pode deixar ele tomar conta do organismo. General, existe duas histórias para a Amazônia Oriental, antes e depois do petróleo. O petróleo está na iminência de começar a jorrar. Qual é a preocupação do Exército em torno disso? Se ocorrer a exploração do petróleo, como se debate, em grande escala, na margem equatorial, né, longe da foz do Amazonas, mas com muitas consequências, a área ela vai ser potencializada economicamente, mas muito potencializada. Isso significa crescimento econômico, por um lado, e bem-estar da população, graças a Deus. Também aumenta o crime organizado, né? A gente tem um exemplo do Rio de Janeiro, onde 90% do petróleo nacional está lá. Perfeito. E o crime organizado se proliferou. Crescerá também. Então, é preciso assim, planejamento estratégico com antecipação, fazer a projeção do cenário futuro de crescimento econômico e o Estado se posicionar com antecipação para que esses locais físicos, os processos criminosos e as rotas sejam mobiliadas por nós antes deles. O Exército, evidentemente, vai crescer nessa área, se isso acontecer, muito mais também, porque o crescimento econômico exige da gente presença. Nós somos uma força de ocupação de território. Quando a gente ocupa o território, nós dissuadimos ameaças externas, de defesa da pátria, mas também de ilícitos, né? O ilícito trabalha com controle territorial. O Exército já está presente no EAPOC? Já está presente, temos lá 300 militares, é uma companhia que foi fundada, era uma colônia militar de 1919, que o Exército ocupou como quartel em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Então temos 300 lá, temos mais 40 em Vila Brasil, 135 quilômetros subindo o rio Oiapoque, na direção oeste, na fronteira com a Guiana Francesa. E depois temos em Tirióis, já no estado do Pará, mais 40 militares. São 3 postos de fronteira já antigos, né? O Tirióis é o mais recente, de 2006, pré-posicionando ali para esse problema futuro de garimpo ilegal, que já existe ainda não intensamente, mas pode acontecer, de tráfico de drogas, etc. Se a gente não tiver base, a gente não consegue mandar helicópteros para lá. A gente tem que ter base, que tenha querosene de aviação já no local, que tenha diesel para poder operar com aeronave, operar com embarcação, né? Por isso as bases são tão importantes. Bem, esses 2026 começa o primeiro contingente do alistamento feminino, alistamento militar feminino. Isso é um avanço muito grande, mas exige uma série de mudanças, inclusive física, nos quartéis. Como será essa operação? Já começamos desde maio, né? Até pedimos emendas parlamentares e recebemos uma emenda parlamentar para usar o recurso financeiro para adaptar alojamentos, né? Onde elas vão dormir, criar um ambiente favorável para serem bem recebidas, né? Do ponto de vista físico, adaptação de banheiros. Elas concluíram, as candidatas concluíram a fase de seleção preliminar, a gente chama de seleção inicial, né? Um grande contingente aí de milhares aqui em Belém. Terminada essa fase, nós vamos ter aí uma majoração talvez de 200%, 300%, para no início do ano que vem haver a seleção complementar, das quais sairão 55 selecionados para prestar o serviço militar. Então no ano que vem nós teremos 55 vagas em Belém. 55 moças em Belém. A maior parte trabalhará aqui nessa instalação do Quartel-General Integrado, algumas estarão no Colégio Militar de Belém e outras no Hospital Geral de Belém. Foi um desafio, mas o desafio maior é um desafio de mentalidade, né? Nós já temos mulheres do Exército há décadas, né? Mas não meninas novas, né? Prestando serviço militar. Então vamos ter uma equipe aqui que já está sendo treinada. E é um serviço social, né, general, importantíssimo, de qualificação, de preparo dessa juventude toda, né? Que impõe uma certa disciplina, ordem. Eu vejo que o mercado de trabalho fica de olho, louco atrás daqueles que acabaram de sair do Exército. Faz parte do currículo. Eu sou amigo de alguns donos de restaurante, agora em função da COP, eles ficam de olho atrás de estaifeiros. É verdade, é verdade. Já chegam treinados. Talvez uma das principais entregas do Exército seja o serviço militar, né? São mais ou menos 1.500 jovens por ano, dos quais nós selecionamos 80 mil apenas no Exército, né? Que é o que nós conseguimos absorver em funções orçamentárias. Até gostaríamos de absorver mais. Mas esses 1.500.000, eles chegam e têm uma experiência de seleção inicial e depois se apresentam nos quartéis no ano seguinte. A maior parte vai ser dispensada. E aí nós fazemos o melhor tratamento possível deles, porque é uma experiência curta com o quartel. E queremos que essa experiência seja benéfica, né?
Então, naquela semana, 1, 2 semanas que eles vão estar conosco, nós mostramos o que podemos do Exército. Olha, esse aqui é o Exército, porque muitas das vezes também voltam para ser tenentes temporários e sargentos depois. Esse contingente, nós também treinamos profissionalmente, então esses jovens aqui vão aprender a ser motoristas, cozinheiros, serventes de obras, pedreiros, uma infinidade de profissões. Temos um projeto chamado Soldado Cidadão. E com um certificado de credibilidade. Certificado profissional. E aí temos também contato com várias empresas, você mencionou que a rede hoteleira daqui, né? Comerciários, então temos aqui interações, já convênios com o SEBRAE, com a Secretaria Municipal aqui do Trabalho, Estadual do Trabalho. Quando nós temos aí o que chamamos de baixa, que é a liberação deles do final do ano, nós apresentamos esses jovens com seus currículos. As empresas fazem entrevistas, montam bancadas aqui nos quartéis e entrevistam os candidatos. Alguns já são contratados, outros ficam no banco de dados das empresas, aí são contratados depois. Que trabalho interessante. É um ganha-ganha, sabe? É um círculo virtuoso. O senhor falou agora na questão orçamentária, a gente está notando, está vendo, está lendo, está vendo algumas restrições orçamentárias que atingiram as Forças Armadas de um modo geral. Isso repercutiu na Amazônia? Certamente. Do tamanho da região? Certamente repercutiu. Nós, Exército Brasileiro, nós precisamos de previsibilidade no orçamento, sabe, Mauro? Não é nem uma questão de simplesmente do valor orçamentário, do montante de recursos financeiros. Nós precisamos ter previsibilidade, porque, de novo, nós não conseguimos improvisar certas coisas. Nós não conseguimos, nenhum país do mundo, talvez com exceção dos Estados Unidos, produza todas as munições que precisa. Nós produzimos parte das munições que precisamos para treinamento e combate. Munições de fuzil, de pistola, munições de morteiro, nós produzimos. Munições de artilharia, mas algumas munições não produzimos. Então nós temos que comprar no exterior. São contratos de 2, 3, 5 anos. Se nós não temos previsibilidade orçamentária, a gente não consegue fazer o contrato, porque não temos segurança orçamentária que vamos poder pagar. Então, há equipamentos, munições que nós contratamos fora, que precisa de previsibilidade. Então, não é nem uma questão de percentual do PIB, mas que aquele percentual que seja o mesmo todo ano. Para desenvolver, por exemplo, nós temos aqui um blindado chamado Guarani, né? Você está convidado, vai ser um prazer você entrar num blindado, está aqui em Belém, né? Fechar escotilha, ar-condicionado, visor termal. É fabricado em Minas Gerais. É nacional, projeto brasileiro. Ele está aqui no segundo BIS. Está aqui no segundo BIS, né? E virão outros para a COP30. Nós vamos trazer 13 aqui para a COP30. E ele, para desenvolvê-lo, nós levamos aí 5 anos para desenvolvê-lo, 5 a 7 anos. Por falar nisso, general, é a primeira vez que Belém vai experimentar o Exército na rua, não se tem no histórico da cidade. Qual é a sua expectativa da receptividade do povo? A melhor possível, né? Temos aí, também, temos feito reconhecimentos com as nossas tropas nas áreas onde vamos atuar, de 30 a 40 pontos na cidade, né? Com mobilidade. Temos feito contato com essas lideranças comunitárias, né? Com gente que mora, né? Nós queremos reforçar a ideia da mão amiga, braço forte, mão amiga. Queremos reforçar essa interação com a população. Vamos prestar pequenos serviços, vamos abrir esses pontos para o pessoal tirar fotografia, se aproximar, fazer perguntas, até tirar dúvidas sobre o serviço militar, como é que entra no Exército. Vamos estar preparados. As instalações todas estarão abertas. Estarão abertas. E se Deus quiser, num contato importante com o SEBRAE, o senhor Rubens Magno, o presidente do SEBRAE, nos abriu um espaço nas docas, onde o SEBRAE vai ter lá um espaço bastante importante, significativo de tamanho, para que nós coloquemos aí a Biblioteca do Exército, uma exposição de livros, né? E uma exposição nossa de material também, e gente para conversar, né? Para interagir com o povo. General, nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria mergulhar na COP. O que vai ser as Forças Armadas, o que é o Comando Conjunto Marajoara, que o senhor é o comandante, como isso vai funcionar nesse período de COP, ok? Muito obrigado. Eu volto já. Bem, estamos de volta com o argumento e a nossa conversa dentro do quartel-general do Exército com o general José Ricardo Vendramin, comandante militar do Norte. General, nós falávamos no bloco passado sobre COP, que é um grande evento, é inédito, né? Com vários chefes de Estado chegando, 6 e 7 tem a cúpula dos líderes. A previsão é que 100 chefes de Estado estejam aqui, então é algo completamente inédito, né? E aí as Forças Armadas se uniram, fizeram um comando Marajoara, não é isso? Que é algo bastante interessante, né? As 3 unidas e mais as forças de segurança de um modo geral, as polícias federais, estaduais, até a municipal. Como é que será esse comando, general? O que é que a gente pode aguardar
Eu sei que, pelo nosso próprio histórico de passividade, não está previsto nenhum tipo de problema, a não ser uma manifestação aqui, outra ali. Como é que é o preparo para tratar desse assunto? Mauro, nós estamos aí com esse tema desde o final do ano passado, quando sabíamos que a COP30 ia acontecer e o Ministério da Defesa, na verdade, a grande governança da Casa Civil. A Casa Civil tem estruturas de governança de segurança pública, né? Voltadas para a segurança pública em geral e também para a segurança de autoridades, dignatários e do Ministério da Defesa. Então, o Ministério de Justiça e Segurança Pública é nosso parceiro no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa foi nos dando inputs aí ao longo do tempo, né, para nos prepararmos. Então, começamos os planejamentos aí já em fevereiro. Primeiro planejamento financeiro. Quanto vai custar a participação das Forças Armadas? Desenhamos um plano de ação, montamos uma estrutura de governança militar. Eu sou o comandante e tenho comigo aí o que a gente chama de forças componentes. Tem uma força naval componente, será o almirante, contra-almirante Antônio Braz, ele vem do Rio de Janeiro, já está aqui como o Atlântico, ele é o comandante do navio Atlântico também, apoiado pelo brigadeiro Batista, que é o comandante local do 4º Distrito Naval, figura fundamental aqui na nossa arquitetura. Na Força Aérea, o primeiro comando, o brigadeiro Avelar, é o comandante das Forças Aéreas, mas também é o meu chefe de Estado-Maior nessa estrutura, ou seja, o meu 02, e nós vamos também ter um brigadeiro da Força Aérea, a Infantaria da Força Aérea participando do comando conjunto, e vamos ter aqui 3 generais de exército comandando forças componentes e também trabalhando no Estado-Maior. Então é uma estrutura grande, conjunta, como a gente chama, baseada num plano feito pelas 3 Forças Armadas aqui, sob o meu comando. Esse plano ele foi feito em maio, aprimorado em junho e apresentado para o ministro da Defesa, para as estruturas da Defesa e da Casa Civil em junho, em agosto, em setembro. Estamos sempre refinando, né? Você disse muito bem, não temos aqui ameaças, assim, graças a Deus, né? E não, por que podemos dizer que não temos, né? Não é que não seja possível. Porque tivemos ali o BRICS, o G20 no Rio de Janeiro, e temos acompanhado, somos um país pacífico, né? Não tem uma atratividade para malfeitos, para más condutas, mas temos que estar alertas. Então, o nosso planejamento é um planejamento para um cenário de tranquilidade, porém, com uma série de forças de contingência para atuar em caso de crise. As manifestações não geram muita preocupação, porque elas vão ter itinerários para percorrerem, vão ter locais de concentração e de manifestação, isso é em acordo com a segurança pública do Estado, com a Casa Civil, com as Nações Unidas, então isso está bem planejado, deve acontecer pacificamente, sem nenhum problema. Né? As manifestações têm que ser, inclusive, pré-comunicadas. Exatamente. E ser autorizadas. Isso, autorizadas pelo caminho certo, no local certo, então... E a tradição do nosso povo é essa. Então, mas a gente tem que estar preparado, por isso que nós temos equipamentos anti-drone, vamos ter caças da Força Aérea. Não, a COP vai ser atacada por caças inimigos? Não vai, mas a Força Aérea tem o dever de manter seus caças em prontidão e estarão em prontidão. Nós vamos ter helicópteros, mísseis, o Exército está trazendo. Então, é uma pletora de meios para essas eventualidades que não são prováveis, mas são possíveis. E a gente trabalha sempre o militar com a pior hipótese, né? A gente não pode correr o risco de... os 3 juntos, quantas pessoas estarão envolvidas? 7.300 diretamente envolvidos e outros 5.000, 6.000 que são aqui da região, aqui de Belém, que vão dar suporte administrativo, logístico, alojamento, mas 7.500 envolvidos. Os 7.500, 3.500 do Exército, mais ou menos 2.500 da Marinha e mais ou menos... Esse contingente todo chega quando, general? Já está chegando. Agora, esse fim de semana, na parte do Exército, já vem agora a tropa, 250 militares lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, com seus equipamentos, transportados pela Força Aérea Brasileira. Nós já tivemos militares e equipamentos transportados pelo navio Atlântico, pelo porta-helicóptero, NAM. Esse pessoal está chegando, está sendo alojado. A gente chama essa fase de deslocamento e concentração estratégicos. Estamos concentrando estrategicamente as 3 forças singulares aqui. Estamos fazendo nossos ensaios. Para quando chegar antes da cúpula dos líderes, a gente tem a expectativa que no começo de novembro seja decretada uma garantia da lei e da ordem, que nos dá cobertura legal para atuar em regiões de Belém. Como polícia, né? Como polícia, né? Em tarefas de polícia. E na proteção de infraestruturas estratégicas, né? O Gabinete de Segurança Institucional, juntamente com a Casa Civil, são as estruturas de governo que definem que infraestruturas estratégicas são essenciais para a COP, que não podem ser vulnerabilizadas, né? Então, nós temos Tucuruí, Belo Monte, longe daqui, essenciais, vão ter tropa do Exército protegendo. E vamos ter aqui subestação do Guamá, estação de captação de água lá do Guamá, a ETA de Bolonha, uma série de infraestruturas que nós vamos estar presentes. As hidrelétricas estarão
Vamos ter aí 150, 200 militares em cada hidrelétrica guarnecendo. Mas, Mauro, não é só proteção física, é proteção cibernética. Então, em Brasília, existe uma estrutura chamada Comando de Defesa Cibernética. Eles vão estar à distância e presencialmente com equipes aqui para proteger ciberneticamente, porque hoje um ataque cibernético pode ter 300 militares lá. Não vai adiantar nada se não estiver protegido ciberneticamente. E aí, agora no mês de setembro, fizemos um exercício chamado Guardião Cibernético. Nesse exercício que foi realizado, a empresa equatorial, as estruturas, secretarias do Estado, do município participaram, a empresa Banco do Brasil, todo mundo participou aqui em Belém e foram testados nas suas defesas. Então foram feitos ataques cibernéticos simulados de Brasília, aqui de Belém, contra as empresas, as equipes estiveram aqui dentro conosco, do Comando Militar do Norte, se defenderam e disso tiramos novos protocolos para defender melhor a proteção. Então podemos ficar tranquilos, né? A gente não pode ficar tranquilo nunca. Tem que sempre ficar meio ansioso, preparado para... A curiosidade é grande. Eu vejo, o senhor falou agora no NAM Atlântico, que retorna a Belém dia 17 agora e abre a visitação pública e os curiosos vão lá. Imagine quando chegarem os caças na Força Aérea, todo mundo vai querer ver. O Exército vai abrir algum alojamento, algum quartel para ser visitado? O senhor sabe que tem uma curiosidade grande, dizem que existe uma onça de mascote lá no 2º BIS, é isso mesmo? É isso mesmo. O 2º BIS a gente chama de célula-mãe da infantaria de selva no Brasil. É o quartel mais antigo de infantaria de selva, né? Então nós temos 2 quartéis célula-mãe. O primeiro BIS em Manaus e o 2º BIS aqui em Belém. O 2º BIS é mais antigo. Nós temos uma onça lá chamada curé, é uma onça fêmea, né? Ela está lá muito bem no recinto do 2º BIS. Ela nada na piscina do 2º BIS de vez em quando. E o 2º BIS vai estar aberto à visitação, como os demais quartéis também. E búfalos também, não é? Tem um búfalo lá também, nosso, lá no 2º BIS. Vamos ter no Bosque Rodrigues Alves um estande do Exército de guerra na selva, com distribuição de revistinhas, recrutinha, livros do Exército, que esperamos que o Bosque Rodrigues Alves tenha visitação grande, né? E vamos ter na Praça da Bandeira aqui na frente também uma free zone e vamos ter a presença do Exército aí também. Aí é algo interessante, a gente vê que está bastante adiantada a instalação e focada em criança e na juventude. Exatamente. Nós não temos participação direta nisso, somos só convidados a participar, porque é o Instituto Cultural Arthur que está organizando essa free zone, né? Autorizado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Ele faz esse trabalho agora, desmonta a estrutura depois da COP e a partir de janeiro começa a remodelar a praça para entregar o Exército brasileiro. Projeto do Exército. O projeto do Exército restaura todos os monumentos, inclusive o mastro da bandeira. Vamos trazer aqui um veículo blindado para ficar em exposição permanente aqui na Praça da Bandeira e vamos tomar conta da praça, né, para que se torne um equipamento público mais visitado pelas famílias. A praça será cercada, né, general? Essa é a nossa expectativa e é isso que nós combinamos. Está dentro do projeto. Está no projeto. É claro que depende da autorização do IPHAN, nós estamos discutindo, debatendo com o IPHAN de muito boa maneira, né? Devemos chegar a bom termo e ano que vem ali em maio, junho, devemos ter essa praça como uma entrega também à sociedade. E os eventos todos do comando serão feitos na praça? Muitos deles, formaturas, né? Eventos cívicos importantes. A escola aqui, Pais de Carvalho, está muito feliz também. O Grêmio Estudantil esteve conosco aqui também, então acho que vai ser um ganha-ganha. É uma segurança tranquila, só a presença lá já muda todo o quadro. Vai mudar. Quer dizer, teremos grandes legados da COP. Teremos. Belém não esquecerá da COP. Nós estamos muito felizes, o Exército, de viver esse momento. Viver esse momento da cidade de Belém, do estado do Pará e do Brasil, de estarmos aqui e contribuirmos, né? Eu sempre gosto de dizer que o Exército não é protagonista de nada. O Exército é um ator para contribuir com as outras Forças Armadas, com os estamentos estaduais, municipais e federais. Mas é uma emoção pessoal estar vivendo esse momento como comandante militar do Norte, num povo ultra acolhedor, né? Eu sou gaúcho de nascimento, me orgulho de ser gaúcho, um povo hospitaleiro, mas eu nunca vi um povo hospitaleiro como o paraense. Então, assim, é um momento especial. A gente vê o Sírio chegando, todos os 1.600 militares são voluntários. E há centenas de outros voluntários que gostariam de participar do Sírio, mas não tem lugar. Então, assim, é um momento de muita emoção para todos nós estar aqui no Pará nessa jornada final do ano 2025. E o senhor, o que acha do Pará pós-COP? Um estado de muito progresso. Pará é um estado que tem tudo. Pará tem litoral, tem portos importantes, tem rede viária, tem agronegócio, tem mineração, tem proteção ambiental, tem povos originários. O país o Pará é um microcosmo do país.
e em franco desenvolvimento. E isso vai afetar profundamente o Exército, também crescerá muito aqui na área. Então, eu vejo com extremo otimismo o Pará pós-COP. General, eu agradeço essa acolhida novamente. A gente está sempre à disposição para fazer a divulgação necessária. Primeiro, que agrada, as pessoas gostam desse tipo de informação, né? O telespectador gosta, há uma curiosidade natural. E depois a disponibilidade do Exército nos receber, já é a segunda vez que a gente está tendo a oportunidade de conversar com o senhor, e espero que outras virão, né? Para que a gente possa sempre atualizar essa atuação. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Mauro, o agradecimento é todo nosso, como eu falei outra vez. Nós nem sempre temos oportunidade, né, de prestar informações, de sermos questionados aí em veículos como o seu. Né? O seu blog, as suas colunas são fantásticas aí, a gente se sente orgulhoso de ser entrevistado por um profissional do seu quilate. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau e obrigado.